Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. As nossas considerações estão baseadas no capítulo 23 do livro O Desejado de Todas as Nações. Nós lemos assim: Veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. A vinda do Messias anunciava-se primeiramente na Judéia. No templo de Jerusalém, fora predito a Zacarias o nascimento do precursor, enquanto aquele ministrava perante o altar. Nas montanhas de Belém, os anjos proclamaram o nascimento de Jesus. Os magos foram a Jerusalém em busca dele. Simeão e Ana testificaram no templo de sua divindade. Jerusalém e toda a Judéia ouviram a pregação de João Batista. E os emissários do Sinédrio, juntamente com a multidão, escutaram seu testemunho quanto a Jesus. Na Judéia, Cristo recebera os primeiros discípulos. Ali tivera lugar grande parte do princípio de seu ministério inicial. A irradiação de sua divindade na purificação do templo, os seus milagres de cura e as lições da verdade divina que lhe caíram dos lábios, tudo proclamava aquilo que depois da cura de Betesda ele declarara perante o Sinédrio: sua filiação do Eterno. Houvessem os guias de Israel recebido a Cristo, e ele os teria honrado como mensageiros seus para levar o Evangelho ao mundo. Foi-lhes dada primeiramente a eles a oportunidade de se tornarem arautos do reino e da graça de Deus. Mas Israel não conheceu o tempo de sua visitação. Os ciúmes e desconfianças dos chefes judaicos maturaram um ódio aberto no coração. E o coração do povo se desviou de Jesus. O Sinédrio rejeitara a mensagem de Cristo e intentava matá-lo. Portanto, Jesus partiu de Jerusalém, afastou-se dos sacerdotes, do templo, dos guias religiosos, do povo que fora instruído na lei, e voltou-se para outra classe, para proclamar sua mensagem e remir os que haviam de levar o Evangelho a todas as nações. Como a luz e a vida dos homens foi rejeitada pelas autoridades eclesiásticas dos dias de Cristo, assim tem sido rejeitada em todas as subsequentes gerações. Frequentemente, se tem repetido a história da retirada de Cristo da Judéia. Quando os reformadores pregavam a palavra de Deus, não tinham ideia alguma de se separar da igreja estabelecida. Os guias religiosos, porém, não toleravam a luz, e os que a conduziam eram forçados a buscar outra classe, a qual estava ansiosa da verdade. Em nossos dias, poucos dos professos seguidores da Reforma são atuados pelo espírito da mesma. Poucos estão à escuta da voz de Deus e prontos a aceitar a verdade, seja qual for a maneira por que se apresente. Muitas vezes, os que seguem os passos dos reformadores são forçados a retirar-se da igreja que amam, a fim de declarar o positivo ensino da palavra de Deus. E muitas vezes, os que estão à procura da luz são pelos mesmos ensinos obrigados a deixar a igreja de seus pais, a fim de prestar obediência. O povo da Galileia era desprezado pelos rabis de Jerusalém, como rústico e ignorante. Apresentava, todavia, campo mais favorável à obra do Salvador, enquanto mais fervorosos e sinceros estavam menos sob a influência da hipocrisia.
tinham mais aberto o espírito à recepção da verdade. Ao viajar Jesus pela Galiléia, ensinando e curando, multidões a ele se juntavam das cidades e das vilas. Muitas vezes se via obrigado a ocultar-se do povo. O entusiasmo subia a tal ponto que se tornavam necessárias precauções, não fossem despertados os receios das autoridades romanas quanto a qualquer insurreição. Nunca antes houvera um período assim para o mundo. O céu baixara aos homens. Almas famintas e sedentas que haviam longamente esperado a redenção de Israel deleitavam-se agora na graça de um misericordioso Salvador. A nota predominante da pregação de Cristo era: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Assim, a mensagem evangélica, segundo era anunciada pelo próprio Salvador, baseava-se nas profecias. O tempo que declarava estar cumprido era o período de que o anjo Gabriel falara a Daniel. 70 semanas, dissera o anjo, estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Um dia, profeticamente, representa um ano. As 70 semanas, ou 490 dias, representam 490 anos. É dado um ponto de partida para esse período. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, ou príncipe, 7 semanas e 62 semanas. 69 semanas, ou 483 anos. A ordem para restaurar e edificar Jerusalém entrou em vigor no outono de 457 a.C. Daí, 483 anos estendem-se ao outono de 27 depois de Cristo. Segundo a predição dos profetas, esse período devia chegar ao Messias, o ungido. No ano 27, Jesus recebeu em seu batismo a unção do Espírito Santo e pouco depois começou seu ministério. Foi então proclamada a mensagem: o tempo está cumprido. Então, disse o anjo, ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, ou seja, 7 anos. Durante 7 anos depois de começar o Salvador seu ministério, o Evangelho devia ser pregado especialmente aos judeus. 3 anos e meio pelo próprio Cristo, e depois pelos apóstolos. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Na primavera de 31 depois de Cristo, o verdadeiro sacrifício, foi oferecido no Calvário. Então, o véu do templo se rasgou em 2, mostrando que a santidade e significação do serviço sacrificial desapareceram. Chegara o tempo de cessar o sacrifício terrestre e a oblação. A semana, 7 anos, terminou em 34 depois de Cristo. Então, pelo apedrejamento de Estevão, os judeus selaram afinal sua rejeição do Evangelho. Os discípulos, espalhados pela perseguição, iam por toda parte anunciando a palavra. E pouco depois, Saulo, o perseguidor, se converteu e tornou-se em Paulo, o apóstolo dos gentios. O tempo da vinda de Cristo, sua unção pelo Espírito Santo, sua morte e a pregação do Evangelho aos gentios foram definidamente indicados. O povo judeu teve o privilégio de compreender essas profecias e reconhecer seu cumprimento na missão de Jesus. Como a mensagem do primeiro advento de Cristo anunciava o seu reino de graça, assim, a de sua segunda vinda
anuncia o reino de sua glória. E a segunda, como a primeira mensagem, acha-se baseada nas profecias. As palavras do anjo a Daniel, com relação aos últimos dias, deviam ser compreendidas no tempo do fim. A esse tempo, muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. O próprio Salvador deu sinais de sua vinda e diz: quando virdes estas coisas acontecer, sabei que o reino de Deus está perto. E olhai por vós, não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Chegamos ao período predito nestas passagens. É chegado o tempo do fim. As visões dos profetas acham-se reveladas e suas solenes advertências nos mostram a vinda de nosso Senhor em glória como próxima às portas. Os judeus interpretavam e aplicavam mal a palavra de Deus e não conheceram o tempo de sua visitação. Os anos do ministério de Cristo e seus apóstolos, os últimos anos de graça para o povo escolhido, passaram-nos tramando a destruição dos mensageiros do Senhor. Terrestres ambições os absorviam, e o oferecimento do reino espiritual foi-lhes feito em vão. Assim hoje, o reino deste mundo absorve os pensamentos dos homens e não observam o veloz cumprimento das profecias e os indícios do rápido aproximar-se do reino de Deus. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Se bem que não saibamos a hora da volta de nosso Senhor, podemos conhecer quando está perto. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Os planos de Deus nunca se realizam ao acaso. Nos conselhos eternos, Deus estabeleceu cada linha, cada detalhe do plano da salvação. Jesus Cristo não veio de maneira aleatória. Exatamente quando chegou a plenitude dos tempos, Jesus nasceu. E Jesus foi anunciado por todos os profetas. Todos eles, em seu tempo, segundo seu estilo, ao seu modo, nas suas circunstâncias, vislumbraram a glória de Jesus e trouxeram vislumbres da sua vinda. Desde a primeira página das Escrituras Sagradas até o seu fim, todas elas testificam de Jesus, da sua vida, da sua vinda, dos seus planos, da sua vontade, do seu Evangelho. Mas a despeito de tão evidente revelação, de tão abundantes fontes de graça, a despeito de tão abundantes meios de conhecimento, o povo de Deus não deu ouvidos para aquilo que estava revelado. Não prestou atenção às profecias anunciadas pelos antigos profetas. Eles estavam mais preocupados com a sua vida cotidiana. Quando Jesus nasceu, não estavam preparados para receber a Cristo. Os anjos que vieram para anunciar o nascimento de Jesus não foram recebidos pelos sacerdotes, pelos teólogos da nação, pelos líderes dos poderes políticos dominantes da época. As únicas pessoas que estavam preparadas, sonhando com o céu
imaginando a vinda do Salvador, eram os pastores do campo. E foi a eles que os anjos se revelaram no cântico maravilhoso descrito no Evangelho quando do nascimento de Jesus. O início do ministério de Cristo foi marcado por demonstrações que tornaram evidente para todos quem era Jesus. Ninguém devia ter dúvida de que o Messias havia chegado. João Batista o havia prenunciado. Cristo iniciara seu ministério realizando o milagre nas bodas de Caná. Outras evidências posteriores se seguiram. O milagre lá no tanque de Betesda se tornara público. Os líderes judaicos ficaram com ciúmes de Jesus. E ao invés de reconhecerem a Cristo, endureceram sua alma e começaram a tramar a morte de Jesus. E por isso, Jesus retirou-se da Judéia e foi para Galiléia. Na Judéia, Cristo estava oferecendo primeiramente aos líderes da nação o privilégio de serem cooperadores de Deus, de abraçarem a verdade presente, de serem os ajudantes do Senhor na proclamação da chegada do reino da graça. Mas eles não quiseram. Na verdade, a religião estabelecida tornou-se um obstáculo, impedindo as pessoas de chegarem até Jesus. Quão triste é saber que muitas vezes aqueles que levam o nome do Senhor, que têm o nome no livro da igreja, se tornam pedra de tropeço para os outros, ao invés de caminho para a salvação. A nossa vida como servos do Senhor deveria ser um convite, um oferecimento de graça, de bênção, de salvação para os nossos amigos, para os nossos familiares. Mas quando nos fechamos em nós mesmos, deixamos de olhar para Jesus, quando perdemos de vista o nosso lugar e a nossa missão, a gente perde a oportunidade de ser bênção e torna-se um empecilho. Ao invés de ajudar, nós começamos a atrapalhar a vida das pessoas. Fechamos a porta para outros. Que triste é isso. Jesus retira-se então para a Galiléia. A Galiléia era uma região pobre, uma região humilde. Era um lugar, até certo ponto, marcado pelo preconceito, porque ali viviam pessoas comuns. Mas ali, no meio de gente comum, Jesus encontrou um público que estava disposto a abrir-se para a atuação da graça de Deus. Ali, Jesus passa a desenvolver o seu ministério, dando oportunidade para as pessoas mais simples, mais pobres, mais desajudadas que havia na época. Os líderes da igreja haviam fechado o coração para ajudarem a Cristo. A profecia bíblica estava se cumprindo. A profecia das 70 semanas indicava que o Messias já estava presente. O período de graça estabelecido para os judeus deveria, após a chegada do Messias, durar 7 anos. Durante 3 anos e meio, depois do seu batismo, o próprio Cristo pregaria o Evangelho. E após a sua crucifixão, a oportunidade de salvação especial para o povo de Israel como nação se estenderia por mais 3 anos e meio, até o ano 34, quando então, tendo eles rejeitado o Evangelho, o papel de povo de Deus seria estendido para os gentios. Eram, portanto, tempos solenes. O tempo passa. Enquanto o tempo passa, a vida se esvai pelos vãos dos dedos. As oportunidades correm rápidas diante de nós. E muitas vezes, distraídos com tantas coisas, nós não damos atenção para as chances que Deus nos oferece. Não havia muito tempo mais para aquela geração. Mas a maior parte do povo não estava preocupada com isso.
Seus interesses, sua atenção estavam voltados apenas para as coisas desta vida. A mesma profecia que anunciava a chegada do Messias apresenta também o fim do tempo da graça. Passados 2.300 anos, chegaríamos ao momento em que a verdade lançada por terra seria restaurada e seria proclamada ao mundo as 3 últimas mensagens angélicas, culminando com a volta de Jesus. Mas aqui, nós paramos um pouquinho e voltamos para observar a história da Igreja. Como nos tempos de Jesus, a história da Igreja esteve sempre marcada por pessoas que nem sempre estiveram dispostas a receber a presença de Jesus, a salvação de Jesus, a graça de Jesus. É triste isso. Mas houve uma época em que aqueles que eram fiéis às Escrituras tiveram que se separar da igreja da época, da igreja dominante, para viver e pregar o evangelho puro que Deus havia revelado. Na nossa geração, Deus está operando os últimos lances do plano da salvação. As mensagens angélicas estão quase no fim da sua pregação. Em breve, fechar-se-á o tempo da graça. E a pergunta é: como está a nossa relação com Deus? Estamos abertos para receber a presença e a atuação do Messias em nossa vida? Ou será que estamos tão preocupados com os afazeres desta vida que nos esquecemos de Jesus? E a graça vai passando por nós de maneira acelerada e chegará um momento em que tudo terminará. Quando isto acontecer, estaremos espertos? Estaremos do lado de Deus? Será que hoje estamos sendo cobreiros de Deus? Ou no nosso coração, de alguma maneira, estamos oferecendo resistência ao Evangelho? Será que, novamente, Jesus tem que nos deixar de lado para buscar um outro público, outras pessoas que estejam dispostas a ouvi-lo, a aceitá-lo, a recebê-lo? O reino de Deus chegou para aquela geração, mas aquela geração não estava preparada para recebê-lo. O tempo de graça veio e terminou. Israel foi invadido pelos romanos. A igreja ocupou o lugar do antigo povo de Deus, mas eles não o perceberam. Até hoje estão aguardando algo que nunca virá, porque já veio e eles não viram e perderam a oportunidade. Eu me surpreendo quando leio os evangelhos e ouço as palavras de Jesus anunciando que a sua vinda será como a chegada do ladrão para muitas pessoas. E eu fico imaginando como é possível isso, se a vinda de Jesus é acompanhada por tantos sinais, por tantas evidências. Mas quando olho para a história da igreja, para a história do povo de Deus do passado, é fácil compreender. Isso acontece com esta geração, porque novamente as coisas deste mundo são prioridade. Ao invés de olharem para cima, estão preocupados unicamente com a sua vidinha aqui. Há uma coisa que, na medida que a gente envelhece, fica muito clara para nós. A vida passa de maneira muito rápida. Muito rápido. Eu me assusto como a minha vida passou. Parece que foi ontem que tudo estava começando. Muitas vezes a gente sente no coração um desejo de recomeçar. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente. Mas a vida não volta. É preciso, pois, que sejamos vigilantes
e atentos. Como disse Jesus, não permitam que os cuidados desta vida sobrecarreguem o vosso coração. Vos deixe entorpecidos como aqueles que utilizam bebidas alcoólicas, de tal maneira que você não perceba Deus se manifestando diante dos seus olhos. Hoje é tempo de graça. Que esta graça não passe por nós em vão. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.